barreiras. Cada um tem a sua. Física, emocional, cultural ou socioeconômica. No fundo, não importa. Quando se acredita na vitória, é possível ultrapassá-la. Só que para isso é necessário determinação e muita coragem. O N-Blogs de hoje vai falar de superação. Olá, o N-Blogs está no ar. O que é necessário fazer ou aprender para realizar os seus sonhos? Marinalva, uma professora do interior de São Paulo, mostra que a melhor lição não está na cartilha. Olha só. A dona desta bela propriedade em Campinas, no interior de São Paulo, já teve uma vida de muitas privações. Na infância humilde, não havia tempo para os estudos. Trabalhar para sobreviver era o desafio diário. Mas como sempre é possível mudar o próprio destino, depois de adulta, Marinalva descobriu nos livros uma riqueza que pode ser conquistada por qualquer pessoa e a qualquer tempo. Marinalva tinha quase 30 anos quando concluiu o ensino fundamental e nunca mais parou de estudar. A minha grande expectativa era fazer um magistério. Só que aquele mundo, quando eu volto para a quinta, oitava, se abriu de tal maneira, é como se eu tirasse uma barreira que tinha aqui e eu comecei a ver um mundo e uma oportunidade de crescimento, né? Aí eu falei, não, o magistério vai ser só mais uma etapa. E aí eu comecei a sonhar com o Unicamp. Para entrar na Unicamp, uma das mais concorridas universidades públicas do país, Marinalva teria que fazer um curso preparatório. Mas como pagar um cursinho com modesto salário de funcionária de creche? Ela propôs uma troca, fazer faxina nas dependências de ensino para ganhar uma bolsa de estudos. Valeu o sacrifício, passou em primeiro lugar no vestibular. Na faculdade, descobriu um novo horizonte e conheceu um grande amor. Eu fiquei assim bastante admirado em relação ao sucesso que ela teve em todas as lutas que ela foi conquistando, né? O principal de tudo é ter saído de um curso de alfabetização de adultos e ter entrado na Unicamp, né? Não por acaso Marinalva é professora. Usa todo o conhecimento para formar cidadãos. Vê em cada aluno alguém que pode ter a vida transformada pela educação exatamente como aconteceu com ela. A faxineira, que aos 25 anos voltou para a escola e se tornou doutora em educação e referência na área acadêmica, quer muito mais. Tem meus 60, 70 anos que algumas pessoas se pensam num processo já de aposentadoria, já curtindo aqui uma vida mais limitada. Não, eu vou estar inteirona, firmona, lindona, né? Fazendo palestras pelas grandes universidades europeias fora, porque isso é vida. Se hoje eu estou numa outra situação muito melhor, é porque eu estudei. Só existe um meio de se mudar de vida, educação. E para falar de superação, nada melhor que alguém que desafiou os próprios limites, o próprio corpo e reinventou a forma de viver e de ver a vida. Está comigo hoje aqui o maestro João Carlos Martins, pianista, considerado o maior intérprete brasileiro da obra de Johann Sebastian Bach, um dos maiores intérpretes do mundo. Além dele, recebo hoje aqui a blogueira do portal R7, Fabiola Reipert, que vai fazer um balanço das gafes das celebridades neste ano de 2010. E eu abro o programa falando justamente sobre superação. João Carlos Martins, boa noite. Obrigada pela participação no N-Blogs. Boa noite, é um prazer estar aqui. Você é um grande exemplo de superação, de vontade de superar os próprios limites. Como é para você olhar para trás, olhar para a sua vida e ver aonde você está hoje? Eu digo que superação é o caso de Ludwig van Beethoven, o meu é um caso de teimosia. Eu realmente parecia a vida dos sonhos até os 26 anos de idade, tocando pelo mundo inteiro, quando eu tive a primeira adversidade num jogo de futebol que rompeu o meu nervo ulnar. Desde os 26 até os 62 foram idas e vindas, mas sempre com a determinação de cumprir a minha missão. Assim sendo, depois disso tive o LER, depois disso tive assalto na Bulgária, tumor, e até que finalmente, aos 63 anos, uma junta médica chegou e falou, finalmente nós temos que dar a notícia para você que nunca mais na vida você pode tocar piano. E foi quando... Como foi esse dia? Foi no hospital, eu já fiz 19 operações.
Aí fiz ainda a carreira com a mão esquerda, depois que perdi a direita. Mas aí eu liguei a televisão e vi o Cine Paradiso, no hospital. Aquilo me marcou muito, uma volta ao passado. Tive um sonho com o maestro Eleazar de Carvalho. Uma semana depois, nos sonhos eu tocando muito mal, porque eu tocando com a minha mão do jeito que estava. E o Eleazar regendo, ele já tinha falecido, ele fala, João, vai estudar regência. No dia seguinte, às 7 horas da manhã, tomei a primeira aula para fazer uma história longa, curta. Nesses 6 anos e meio, quase 800 concertos, não só em grandes teatros do mundo, mas também na... Como maestro. Como maestro. Mas depois de 2007, eu dei um concerto no Carnegie Hall regendo, em 2008, aliás, regendo. Aí eu pedi para trazer, naquele teatro onde eu tinha tocado tantas vezes, em todas as condições, eu pedi para trazer o piano para o palco, e com 3 dedos eu toquei Johann Sebastian Bach, e foi um momento profundamente emocionante na minha vida. Posso imaginar que é uma obra extremamente complexa, mas uma parte lenta, porque eu perdi a velocidade, eu só posso usar esses dedos. Mas toquei a área da 4ª corda, a partir daí, todo concerto que eu dou na minha vida, no final eu toco piano. O que te motivava a continuar, a seguir, a passar o seu legado adiante, a continuar tocando e aí seguindo a sua vida na música? Quando eu comecei a vida de maestro, em 2004, eu pensei comigo, meu Deus, estou com 64 anos de idade e eu acho que, no fundo, eu perdi a minha vida, porque o pianista tem aquela vida que ele vive para si. Embora eu tenha tido ações pontuais durante a minha vida... Como numa redoma, né? Eu resolvi assumir a posição de maestro, mas a posição da responsabilidade social com o meu país. Bacana. Então, naquele momento, eu passei praticamente, eu sou um maestro praticamente voluntário. Eu fiz questão de simplesmente ter um salário da fundação e tudo reverte para ensino de crianças. Hoje estamos educando 1.500 crianças. Na Baquiana Filarmônica. SESI SP é uma orquestra que começou com 45 jovens há 6 anos atrás e agora é uma orquestra com os 45 jovens começaram ao redor dos 16 anos de idade. E eu prometi que antes de inteirar o 6º ano, eles estariam ou no palco do Carnegie Hall ou do Lincoln Center. E dia 19 de setembro, os 45 jovens com 27 profissionais abriram a temporada de concertos sinfônicos do Lincoln Center para 2.800 pessoas e talvez foi um dos momentos mais emocionantes da nossa vida. Quando eu entrei em palco no Lincoln Center e a orquestra sempre levanta quando o maestro entra. O teatro inteiro levantou e começou a gritar bravo antes de começar o concerto. Que lindo. E no final foi uma coisa emocionante. No final eu estava tão emocionado, fiz o hino nacional brasileiro em todos os ritmos do Brasil. Que lindo, deve ter sido uma imagem incrível mesmo. Foi emocionante. Existe uma frase sua, a música venceu. Fala um pouquinho sobre isso. A música venceu porque a minha vida teve tantos altos e baixos, mas foi foi a música que salvou a minha vida, não que inspirou a minha vida. Quando tudo parecia perdido, a música salvou a minha vida. E essa música venceu, acabou dando origem ao samba enredo e ao enredo da escola de samba Vai Vai para o carnaval de 2011. O nome do enredo é A Música Venceu e eles vão contar a história da minha vida no Sambódromo. A Vai Vai, que é uma escola de samba aqui de São Paulo, né? Uma das mais importantes, uma das maiores de São Paulo, que vai homenagear o maestro no ano que vem, é isso? E a escola... Você vai desfilar? Vou, e é segredo como é que eu vou entrar na avenida. Olha, então vocês têm que ficar de olho no Sambódromo lá, no carnaval, para ver como que vai ser esse show. Hein? Faz alguma fantasia Não, diferente? a orquestra inteira e eu simplesmente, a bateria inteira vai entrar de casaca, entende? E pela primeira vez o nome de Johann Sebastian Bach vai para o Sambódromo porque tem um trecho do samba que fala As Sinfonias de Bach.
A gente vai para um rápido intervalo, mas na volta continuamos o bate-papo com o maestro João Carlos Martins e também vamos dar uma navegada pelo blog da Fabiola Heipert do portal R7. Ela vem contar os micos do ano de 2010 no mundo das celebridades. Fique com a gente, até já! Olá, N-Vlogs de volta. Antes de continuar o bate-papo com o João Carlos Martins, o verdadeiro exemplo de superação no programa de hoje, vamos rapidinho fazer um balanço do ano de 2010 no mundo dos famosos com Fabiola Heipert. Fabiola, o que a gente tem aí de mico do ano de 2010? Aí depois falam que eu sou maldosa, né? Eles aprontam, a culpa é minha, né? Ai, Fabiola, mas você também às vezes apronta também, né? Ah, faz parte. O que a gente tem de bom? Então, assim, desse ano eu acho que tem muita coisa para falar dos micos, das gafes, mas assim, vamos resumir aqui. Eu peguei 3 principais, assim. Eu acho que dá para começar pelo Boninho, o diretor do Big Brother, que esse ano a gente até brincou, o pessoal aí que trabalha comigo, a gente tá até brincando que ele parece que é o inferno astral dele, sabe? Não tá numa boa fase. Começou com a primeira mãe dele foi dar uma entrevista para uma revista dizendo que ele tem mania de bater o telefone na cara dela. Ela vai dizer que não gosta do Big Brother, ele desliga o telefone na cara da mãe. Aí depois ele apareceu num shopping no Rio, surtando, deixou a mulher morrendo de vergonha, a mulher com a filha no colo, porque teve um ataque de fúria com os paparazzi. E quem mais Outra pagou coisa mico tem aí? A Cláudia Leite, que foi vaiada lá numa cidade do Paraná, porque atrasou 2 horas de show, o público, ela tentou pedir desculpa, dizendo, eu deixei meu filho em casa para vir aqui fazer show e vocês me tratam desse jeito. Bom, todo artista, toda cantora que tem filho sabe que o filho vai ficar em casa para ela poder fazer show. E ela não foi lá de graça, ela estava ganhando o dinheiro dela. E o pessoal ficou revoltado. Então ela ficou meio sentida aí. Ficou com o filme queimado lá. O que mais magoou foi o público chamando a Ivete. Ivete, que elas têm a rixa entre as duas, né? E também dá para falar do 14º casamento da Gretchen. Não acho mico casar 14 vezes, a pessoa casa quantas vezes ela quiser. Mas eu acho que o problema é o jeito que a Gretchen faz. Ela vai lá, ela tira foto de divulgação com o noivo e manda pra imprensa, várias fotos, como se fosse um ensaio, sabe? Como se fosse, faz um ensaio, como se fosse... Você recebe essas fotos também? A gente recebe, E aí depois vai bater de porta em porta para pedir o casamento dela tudo feito de jabá, sabe? A gente chama de jabá, é pedir coisa de graça. É vestido, é o sapato, é o buffet, flores. Tudo de graça, entendeu? Aí ainda me ligou, dei essa nota, me ligou brava, dizendo que não. Só que a gente tinha a lista de todos os patrocinadores, que eu não vou falar os nomes aqui, mas tá tudo patrocinado. O casamento foi todo patrocinado. Então, o ano de 2010 foi quente para celebridades. Olha, ele desafiou o próprio corpo, acreditou que seria possível mudar o diagnóstico dos médicos. Veja agora. A bicicleta é o principal meio de transporte de Sérgio. Carro só quando está com a família. Ele adora esportes e fez do hobby profissão. Viaja o mundo organizando eventos esportivos e sempre que pode, participa de uma grande competição internacional, o Ironman. É uma terapia, no dia a dia o esporte me ajuda a me sentir melhor. O principal fator dele é a saúde e a qualidade de vida. Tudo ia bem até que o inesperado aconteceu. Sérgio teve um problema cardíaco, uma cirurgia no coração era inevitável. Depois da operação, ele teria de dizer adeus ao que mais gostava de fazer, competir em maratonas. Inconformado, Sérgio foi testando os limites do próprio corpo e, aos poucos, voltou a correr e a competir. Meu primeiro treino foi uma caminhada no hall do hospital de 20 metros. Um mês depois eu estava andando 10 quilômetros numa competição nas ruas de São Paulo. 7 meses eu fiz uma maratona, no melhor tempo que eu tinha feito. E 1 ano e meio depois já estava de volta ao Ironman, que era meu objetivo. Cheguei no Havaí e fiz um tempo 1 hora mais rápido do que antes de ter feito a operação. São dezenas de medalhas, troféus, mas o maior símbolo da vitória está marcado no peito, a cicatriz, que representa o recomeço. A carinha dele é um pouco sorridente, assim, à toa, né? E eu acho que é um pouco esse desejo de curtir a vida, de viver bem a vida, né? Não curtindo uma coisa de estar sempre alegre o tempo todo, mas de realmente viver bem. Costumo falar que quando você vê a luzinha do lado de lá do túnel,
você volta e começa a olhar para as coisas com uma luminosidade diferente, né? De uma maneira mais intensa e querendo aproveitar mesmo a cada minuto, cada dia. Bacana, mais um exemplo de superação. Aqui no N-Blogs a gente continua conversando com o maestro João Carlos Martins. João, eu gostaria de pegar esse pedacinho do programa agora para falar um pouquinho do seu trabalho de inclusão social. Você citou no primeiro bloco o seu trabalho, mas a Fundação está em 3 estados, é isso? Ampliou bastante desde o início. Em Minas, Espírito Santo e São Paulo. E agora eu estou começando um projeto. Eu sempre digo que você corre atrás do seu sonho. Quando você menos espera, o sonho começa a correr atrás de você. Bacana. Então, eu agora tive em todos os estados brasileiros, estive agora no Amapá, lá no Marco Zero, e lá eles falam, não é o fim do mundo, é o meio do mundo. Então, o que eu quero agora? Eu realmente vou iniciar um projeto chamado Brasil é uma Orquestra. Eu quero selecionar 45 jovens em cada estado brasileiro para fazer o projeto que eu fiz com a minha baquiana aqui. Depois de um ano, eu quero, pela internet, reger a primeira música às 6 horas da tarde com todas as orquestras tocando. Pela internet? O telão e os 45 jovens em cada estado, todos tocando Jesus, a Alegria dos Homens, comigo regendo em cada lugar pelo telão. E, na sequência, o regente local continua o concerto. Olha que bacana. Uma vez esse projeto dando certo, eu passo para o projeto São Paulo é uma orquestra, Minas é uma orquestra, Espírito Santo é uma orquestra, Amapá é uma orquestra. E eu estive num programa de televisão conhecido, no Roda Viva, e eu falei que os entrevistadores eram mais ou menos jovens. Eu falei, vocês são jovens, vocês vão conseguir chegar lá. Eu automaticamente, porque eu vou estar com 80 anos. Eu prometo que daqui 10 anos eu vou mostrar que o Brasil tem 1000 orquestras jovens de qualidade. Olha. Você fala, é um sonho, é utopia. É super ousado, né? Utopia? Não, não é utopia. Quando eu peguei os 45 jovens há 5, 6 anos atrás, que eu falei, vocês vão estar no primeiro... Na periferia de São Paulo. Aqui de São Paulo. Aqui em São Paulo. Alguns de periferia, outros não, mas peguei 45 jovens. Aqui em São Paulo. Eu falei, não, tem do Piauí, tem de Santa Catarina. Eu falei, daqui 6 anos vocês vão estar no principal teatro do mundo e não vou anunciar que é a orquestra jovem. Porque se anunciar você já é uma autodefesa. Se não vai bem para a crítica. É a Filarmônica Baquiana SESI SP. Os 45 jovens e 27 profissionais. No dia seguinte, o New York Times escreveu que era uma orquestra incandescente. Agora, João, conta uma história pra gente engraçada sobre momentos antes de entrar no palco. Como que você motiva os músicos? Eu desço no camarim dos músicos e é o teatro abarrotado, 2.800 pessoas. Eu chego e falo para eles, olha, quero dizer uma coisa para vocês. É a hora da verdade, estamos entrando em Nova York. Vocês não sabem muita coisa de música. Esta é a verdade. Todos olharam para mim e falaram, pô, 2 minutos antes de entrar no Carnegie Hall... Veio dizer que a gente não conhece de música? Aí eu falei, agora tem um segundo segredo. Eu também não sei lá muita coisa de música. Aí eles começaram a rir. Aí eu abri a janelinha, mostrei ao público, falei, mas eles sabem muito menos que nós todos. Aí todo mundo ganhou uma garra. Que legal. E tocaram super bem. Foi crítica fantástica. Aí, no dia seguinte, quando eu vi na New York Magazine, dizendo que naquela semana o que teve de bom em Nova York não veio nem da Áustria, nem da Alemanha, nem da Rússia, mas veio do Brasil. Para finalizar o N-Blogs de hoje, vai ficando por aqui, nosso tempo terminou, mas eu agradeço a participação do maestro João Carlos Martins, contando um pouco da história dele e mostrando que é possível superar as dificuldades, sejam elas físicas, econômicas, sociais, quando a gente quer, tem garra quando vem do coração. Também agradeço a nossa blogueira Fabiola Reipert, do portal R7. E você, claro, pode participar do N-Blogs, mande sugestões para o nosso e-mail que está na sua tela ou siga o programa pelo Twitter. A gente se vê em breve. Até mais. Tchau.